Capítulo 2. Capítulo 2. Então, já estamos no capítulo 2. No capítulo 2 nós vamos aprender sobre o ciclo de preços. Ciclo de preços. A palavra ciclo já nos leva a um círculo, não é? A um círculo em que há um intercâmbio de preços. Por isso temos a palavra ciclo de preços. Embora não é a palavra que eu falei não é diretamente proporcional com esse estudo, mas tudo bem. Vamos fazer uma pequena leitura aqui, depois vamos fazer a observação desses dados no gráfico. Não é? Então, na estrutura, não é? Só espero que caminhemos juntos aqui na leitura. Vou fazer o indicativo. Cadê o indicativo? Aqui está aqui. Não é? Então, na estrutura básica do mercado, existem apenas dois tipos de formação. Atenção, já estamos a falar de dois tipos de formação. Veja só que estamos a falar de dois tipos de formação. Então significa que essa formação tem a ver com que? Com o ciclo de preço. Não é uma formação qualquer que nós estamos a referir. É uma formação do ciclo de preço. Tudo bem. É uma formação que tem a ver com a circulação do preço. Então significa que o preço, a moeda, o dinheiro, quando for a circular, tem um certo tipo de formação. Ok? Tudo bem. Temos aqui tendência. Não? Sublinhar aqui. Esta forma de sublinhar, mas tudo bem. Temos aqui tendências e temos aqui gama. Não? Vamos começar pela tendência. O que são tendências? Estas podem ser altas se subirem ou baixas se descerem. Ok? Tendência pode ser alta, pode ser baixa. Vamos lá perceber juntos. No capítulo 1 nós aprendemos que o mercado Forex ela movimenta-se, não é? Mais ou menos desta forma, como se fosse uma onda longitudinal. Não é? A variação de preços para cima, compra, para baixo, venda. Para cima, compra, não é? Compra porque pode ser comprado até mais, não é? E para baixo, não é? Venda. Então, esta é o estilo, não é? De acordo com o capítulo 1. Tudo bem. Creio que não há dúvidas nisto. Então, ora bem, vamos lá avançar aqui com a nossa tendência, que é a tendência de baixa ou decrescente. O que é tendência? Tendência é num panorama geral, não é? É num panorama geral, quando diz tendência, ok? Por exemplo, aqui tenho X1, não é? O limite na matemática, limite, não é? Limite de x mais 2, não é? Não é? Quando x, não é? Tende para 2, não é? Então, x tende para 2, significa que este x aqui, ou o valor que está aqui no x, está aproximando-se de 2, está caminhando para chegar no 2. Então, esta caminhada é que chama-se tendência. Então, tendência é uma caminhada. Não é? Tendência é uma caminhada. Não é? É uma caminhada. Então, é importante com que a gente compreenda isto. Ok. Por exemplo, se eu for a traçar um ponto aqui, mais ou menos aqui, não é? Quer dizer que o quê? Quer dizer que deixa eu mudar aqui a cor. Quero verde. Então quer dizer que deste ponto até aqui, não é? A tendência é de alta, não é? E se eu traçar aqui até aqui, não é? Colocando
com vermelho, significa que a tendência é de baixa. Ok, não quer dizer que não houve vendas aqui. Houve vendas, estão aqui, não é? Porque decresceu, não é? Decresceu aqui, decresceu neste sentido, decresceu nestes sentidos minorantes, não é? Os minorantes, temos aqui os minorantes, mas no sentido geral, no sentido máximo da observação, não é? Deste lado aqui, é por isso que temos este gráfico aqui em preto, aqui, que é tendência ascendente. Ascendente significa ir para cima, não é? Crescer. Não é? Significa que quem comprou neste topo aqui, até aqui, ele fez um bom montante, não é? Um bom montante. Deste lado também, daqui até aqui, o gráfico 10. Houve compra sim, não é? Tivemos compra aqui, mas o sentido geral é sim de descida. Então significa que quem vendeu daqui até aqui fez um bom take profit, TP, não é? Então, tendência é mais ou menos os sentidos maiores, não se estuda apenas aqui, por exemplo, compra, venda, não é no sentido minorante, é no sentido geral. Tendência é no sentido geral. Qual é a tendência deste gráfico? Do lado esquerdo, a tendência daqui é crescente, a tendência deste lado é decrescente, no sentido geral, não no sentido minorante, não é? Dessas pequenas ondulações, não. É no sentido geral, não é? Cresce, decresce. Então, estas teorias é muito importante com que sejam compreendidas. Agora nós temos que entender o que é gama, não é? Temos que entender o que é gama. Dá uma necessidade de percebermos o que é gama. Temos que perceber o que é gama agora. Nós já entendemos o que é acumulação, aliás, o que é tendência, não é? O que é tendência. Em outras palavras, o que nós diríamos? Se fosse talvez um gráfico da matemática, eu diria o seguinte: se este ponto aqui for x, não é? E aqui for y, então eu diria que x tende, não é? Tende para y, ou seja, x está a caminho de y. E se aqui fosse y1 e aqui talvez y2, não é? Eu diria que este x1, y1, ele tende ou está a caminho do y2. Então, isto é que fala daquilo que é tendência. Estou a tentar explicar aqui de várias maneiras para melhor pegarem isto, não é? Porque é muito importante entender, não é? É muito importante entender. É mais fácil receber uma explicação depois e não compreender, não é? Então eu faço questão de que tenhamos que perceber de várias formas, não é? Aquilo que nós temos que estar vendo. Muito bem, nós temos, por exemplo, gama. O que é gama? Gama, de acordo com a leitura, podem ser de acumulação se então no começo do ciclo ou de distribuição se estão na parte alta do ciclo, não é? Então eu vou sublinhar aqui uma palavra que eu achei muito interessante, né? Vou sublinhar aqui a verde, né? Então vou sublinhar esta palavra acumulação, né? Esta palavra acumulação, né? Então, palavra acumulação, né? Acumulação refere-se a quê? Acumulação refere-se as zonas, não é? As zonas como essas aqui, como esta zona, não é? Como esta zona, não é? Como esta zona, como esta zona,
essas zonas são chamadas de acumulação. Então nós temos que entender o porquê dessas zonas serem chamadas de acumulação. Aí já que está a razão, não é? O sentido que está por detrás desta palavra gama. Não é? É importante entendermos, afinal, o porquê chamam de acumulação essas partes. Não é? A palavra acumulação então, eu dizia que acumulações são essas partes, né? Então, agora vamos entender, afinal, o porquê chamam de acumulação, porquê gama, não é? Porquê gama. Então, deixe-me apagar somente esta parte aqui, acho que não vamos necessitar, podemos deixar somente esta parte aqui só para poder consolidar. Tudo bem. Assim sendo, nós vamos entender aqui o seguinte. Por exemplo, aqui o mercado, ela fez isto. Houve uma venda bem forte, né? Comprou-se, vendeu-se, vendeu-se mais e comprou-se pouco. O que acontece quando chega aqui, neste suporte, não é? Ela forma um malabarismo dentro desta zona, né, de suporte e resistência, não é? Dentro deste suporte e resistência. Então, há aqui um malabarismo, né, que está-se a verificar, não? Até que as coisas acontecem, não? O que acontece? Cada vez mais que o gráfico ela faz isto num sentido único, não é? Num sentido em que ao traçar duas retas, este jeito não dá. Num sentido em que ao traçar duas linhas, o suporte e a resistência de cima para baixo, neste caso, nós conseguimos ver que, na verdade, a venda e a compra está ocorrendo num sentido horizontal, não é? No sentido horizontal. Não significa que a acumulação é horizontal. Por exemplo, aqui a acumulação está um pouco mais inclinada. O que importa é que a acumulação trata-se é como se estivessem não é como se estivesse, mas é acumular dinheiro, é acumular par, não é? É acumular par. Agora eu vou dar uma explicação um pouco mais flexível. Fiquei sem palavras, mas tudo bem, vou. Eu acho que o primeiro exemplo não valeu a pena. Agora percebam isto, por exemplo, eu faço isto. Suponho que eu estava a fazer uma mas boa compra. Comprei moedas aqui. O que acontece? Vendi muito também. Comprei muito também. Vendi. Talvez vendi mais, não é? Em relação à primeira vez. O que acontece? Chega um certo momento em que a compra ela não flui muito. Ela fica mais ou menos acumulada, não é? Numa zona. Pode estar acumulada de uma forma bem horizontal ou de uma forma oblíqua, tanto faz. O que importa é que vai acumulando numa certa zona em que nós vamos dar nomes mais em diante nos capítulos, não é, posteriores, não é? O que importa é não prestar muito atenção na beleza em relação ao desenho. Não sei se a palavra é aplicável, mas preste atenção apenas na explicação. Se eu prestar atenção na explicação, pois vou entender os meus exemplos, embora os desenhos um pouco mais estranhos, não é? Por isso eu gosto de usar o gráfico real para mostrar isso, não é? Então, agora vamos para o gráfico. Então, nós vimos tendência alta, tendência baixa, vimos também acumulações, não é? Que podem suceder, não é? Por exemplo, aqui uma compra, depois uma pequena acumulação, venda, depois uma acumulação.
Então, aqui quando acumula-se, qual é a função da acumulação? A função da acumulação é de acumular dinheiro, acumular renda, pares, diversos pares em que num certo tempo depois haverá uma explosão. Pum, não é? Então essa explosão pode ocorrer de cima tanto para baixo, vai depender da quantidade ou da potência do volume em relação aos compradores para com os vendedores. Se os vendedores forem mais fortes ou se há muitas pessoas que querem comprar, significa que vai acontecer isto. A acumulação ela vai suceder-se desta forma, vai acumular, não é? Mas depois vai explodir. Por quê? Porque houve mais compradores, mas se houver mais vendedores, haverá uma acumulação, não é? Posso não trocar de cor, haverá uma acumulação, mas depois vai explodir para baixo, não é? Então nós vamos ver o que ocasiona esta explosão, quais são os passos a prever, se irá para cima ou para baixo, para podermos ver se vender. Por quê? Porque na acumulação alguém pode ver a acumulação e comprar. Suponho que compra, ele pensa que vai para cima e o mercado depois faz isto para baixo, então ele perde dinheiro. Então vamos ver nos próximos capítulos o que acontece, não é? Para que isto suceda de uma certa forma. Agora vamos para o gráfico. No gráfico nós queremos ver o que? Queremos ver a acumulação, tendência e acumulação. Aí eu gosto de coisas práticas, coisas em que eu mostro diretamente, não só uma aula que talvez eu vou reduzir este gráfico num panorama muito pormenor, mínimo, né? Que é minimizante, de acordo com a matemática, minimizante. Minimizante, tá aqui. Segundo o minimizante, o que acontece? Deste ponto até aqui, ok? Até aqui, até posso fazer isto, até aqui, não, daqui até aqui, ok? Houve o que aqui? Aqui houve uma tendência decrescente. Esta é uma tendência decrescente, não é? Houve compra, sim, houve compra. Como é que nós podemos perceber? Vou ampliar só para percebermos melhor. Enquanto o gráfico acabou correndo. Achou que é tudo bem. Perdi aquele gráfico. Mas tudo bem, vou usar um outro exemplo aqui. Esqueci que enquanto eu amplio a probabilidade de ele vazar é maior. Tudo bem, está aqui no exemplo. Então, vou estudar a tendência aqui. Por exemplo aqui, a tendência é esta. Que a tendência é baixa, não é? E aqui, qual é a tendência? A tendência é alta, não é? Houve vendas, houve sim vendas, mas a tendência geral, panorâmica, é de compra. Quem comprou aqui, significa que teve mais sucesso. Como é que nós podemos observar através de uma pirâmide? Está aqui, a pirâmide. A pirâmide diz que houve mais, suponho que aqui seja os meus 90 graus, não é? Ou seja, uns 90 graus. Se for 90 graus aqui, significa que aqui houve uma boa venda. Se for 90 graus aqui, significa que aqui houve uma boa compra. Não necessita ser apenas de que aqui seja 30 graus, pode ser 60, 29, qualquer que seja ângulo, não é? Basta que não seja zero. Não quebra as probabilidades da matemática. Então, isto é tendência, isto é tendência. Tudo bem, vamos ver a acumulação. Onde é que está a acumulação? Na verdade, a acumulação está em todo lugar. Por exemplo, aqui. Isto aqui também é uma acumulação. Isto. Aqui é uma pequena acumulação. Uma pequena acumulação. Acumulou. O que acontece? Explodiu. Não é? Explodiu. Lembram-se daqui. Resistência, suporte. Então quebra, a resistência vai para cima. É assim como funciona. Então aqui quebrou a resistência, embora tenha dito quebrou a resistência, foi para cima, então significa que acabou crescendo, né? Fazendo uma tendência de alta depois da acumulação. Embora esta é uma pequena acumulação, mas também posso
dizer que esta aqui é uma acumulação, também toda ela, esta aqui, toda esta aqui é uma acumulação, não? Toda esta aqui é uma acumulação, toda esta em que explodiu, formando, agora estou a fazer um estudo num sentido um pouco mais panorâmico, né? Em que houve aqui um quebrar e formou uma estrutura de ar. Hello guys, World Forex. Yes, you see. Thank you, welcome back to my channel. Thank you, welcome back to my channel. Yes, this is great. Let's be great together. Let's be great together. Yeah, man, I'm not, man, but I'm not to take time. I only want to advise you about something so foremost important. I will repeat, so foremost important. Many people are giving up in the market. They start the market trend and they left only. Man, I'm telling you, no, late this. No precisa clicar nisso quando aparecer. Deixa para cá. So, man, there is something so much foremost important. Don't give up in the market. Why? The market is the opportunity that can change many things in your life. Okay? I'm not talking to you that there is no thing that can change, okay, can help you, okay? But market is a job, you see, and the market is a better and better option, but don't give up. Why many people are giving up? Sometimes because they learn many strategies and they don't succeed to understand, or they understand it, but because they are many, they don't succeed to formulate one strategy. They got embarrassed and they leave the market. Man, you shall not leave the market, but you shall live by the market. This is the advice. Let's carry on in the market. Don't give up in the market. This is not the lesson of the mindset, but I'm telling you the truth. Carry on in the market. You see, carry on in the market. Não pare de fazer o mercado forex. Assim, é a melhor opção, okay? É uma das melhores opções. Okay? Sometimes it will be tough. Why? Getting some lows. You see? Why? Because many people, they don't want to learn. They only want to open the accounts in the broker and they put money and they got lost. First, the education in forex. The education means to learn the patterns, learn about the strategy, learn the candles, many things, and the mindset, how to position yourself in the market. You see, so I bring for you in your channel all these lessons to update yourself. Why? The market is still going high, going down. We don't know where it goes, but we can prevent using that education in the market. So this is the value forex advice for you. Take it. You see, take it in your heart, by meaning take it in your mind. It will help you. You see, but don't give up in the market. Carry on. Don't give up in the market. Okay? Don't give up in the market. Don't give up in the market. You see, forex is value. We are together. Nice.